Olá, alunos do nono ano. Chegamos novamente a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos avançar um pouco mais os conteúdos de gramática a respeito de frase, oração e período, tá? Nós vamos lembrar as aulas anteriores e vamos avançar no conteúdo a respeito de orações e períodos compostos, conforme você pode observar aí na sua tela. Pessoal, a gente precisa relembrar os conteúdos das últimas aulas para poder avançar a respeito de período composto. Primeira coisa, a gente sabe que é uma frase, todo enunciado com sentido completo. Então, frase pode ser, inclusive, uma palavra como socorro, pare. Lembram-se disso? Falamos de oração. Oração é a frase que gira em torno de um verbo. Então, a frase que contém o verbo ou locução verbal trata-se de uma oração. Lembra que eu coloquei aquele sinalzinho de oração? Porque a gente nunca faz uma oração a Deus sem colocar verbos. Por favor, Senhor, me dê, sara o Brasil da Covid, me dê um celular novo. Sempre que você faz uma oração, você coloca um verbo. Então, eu trouxe até essa imagenzinha do emoji de oração para vocês lembrarem que oração tem que ter necessariamente verbo, tá certo? E o período é quando há uma oração ou mais. Se for apenas uma oração, período simples. Se for de mais de uma oração, período composto. É a respeito do período composto que a gente vai focar na aula de hoje, certo? Nós vimos, portanto, que são simples aqueles períodos em que você tem apenas uma oração. E aí eu trouxe o exemplo. Infelizmente, eu não participarei da reunião. Então, você tem apenas um verbo, que é o participar, portanto, uma oração, portanto, período simples. Períodos compostos são aqueles em que há mais de uma oração, mais de um verbo, mais de uma locução verbal. Infelizmente, eu não participarei da reunião porque eu não podia perder a aula de português. Portanto, infelizmente, eu não participarei da reunião. Uma oração, porque eu não podia perder a aula de português. Outra oração, duas orações, período composto. E aqui eu fiz questão de manter a mesma gravura, a mesma charge que você vai encontrar lá no aplicativo Aula E. Você vai observar agora as orações que estão no exemplo aí do lado. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. O que é que você tem aí? Você tem mais de uma oração que estão reunidas. Mas de que forma essas orações são reunidas? Não basta só saber que as orações estão juntas umas em relação às outras. É preciso saber a natureza dessa relação. É preciso saber como essas orações se organizam, se relacionam. E esse é o X da questão, e é a respeito disso que a nossa aula trata. E se eu digo que é a relação entre as orações que importa, a gente agora chega na noção de oração coordenada. O que é algo coordenado? É organizado. Então, as orações coordenadas são independentes, elas possuem períodos e sentido completo, não exercem função de relação, função sintática uma em relação à outra. É como se elas fossem irmãs. Numa família, as orações coordenadas, elas são irmãs. Elas estão ali no mesmo nível. Não se sobrepõem uma em relação à outra em termos de sentido, tá bom? Então, a gente entendeu que as orações coordenadas elas estão reunidas sem funções sintáticas umas em relação às outras. E as orações coordenadas, então, se classifica de que maneira? Vamos lá? As orações coordenadas, então, podem ser sindéticas ou assindéticas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse nome, sindético e assindético. Lembram-se que o prefixo a quer dizer negação? Lembram-se disso? Então,
Sindética, falta alguma coisa. Sindética tem alguma coisa. Que alguma coisa é essa? É a tal da conjunção. Vamos falar primeiro das orações assindéticas? A oração coordenada assindética não são ligadas por conjunção. A quer dizer não. Prefixo a significa não. Então, nesse caso aqui, a tempestade derrubou árvores, destelhou casas, alagou ruas. Você tem 3 orações que estão coordenadas, estão juntas, mas elas estão dispensando a presença de conjunções. Ou seja, elas são juntas, mas não há nenhum conectivo, nenhuma partícula, a gente vai saber o que é a conjunção daqui a pouquinho, mas não existe nada de conjunção ou de conectivo, nada que conecte além da vírgula, tá bom? Se a assindética é que não tem conjunção, a sindética, né? A oração coordenada sindética, então são orações ligadas por conjunção. Orações que estão juntas, coordenadas, sem hierarquia umas em relação às outras e que têm conjunção. A tempestade derrubou árvores e destelhou casas, certo? Esse e destelhou casas, e eu coloco aqui bem aqui onde está esse pontinho azul, tá vendo? Esse e é a conjunção, é o conectivo, é o cadeado que vai reunir essas duas orações. A tempestade derrubou árvores, um verbo, uma oração, destelhou casas, um verbo, outra oração. Estão juntas, relacionadas de igual para igual, são irmãs ali e tem um conectivo reunindo e juntando as duas orações. Sendo assim, ela é sindética. Observe agora esse exemplo. A tempestade derrubou árvores. Quantos verbos tem? Um só, derrubou. E, nesse caso, tem algum conectivo aí? Não. Então, essa é uma oração assindética. Agora, se eu colocar essa oração aqui, e destelhou casas. Olha só como essa oração está sendo iniciada, por uma conjunção. Ou seja, ela é uma oração sindética. Entendeu? Você tem um período composto. Vou voltar aqui. Um período composto que reúne, organiza, coordena duas orações, sendo que a primeira oração não tem conjunção e a segunda oração tem conjunção. Ou seja, a primeira oração é uma oração assindética e a segunda oração é uma oração sindética. Ok? Vamos para saber o que de fato é uma conjunção, para vocês poderem reconhecer, tá certo? Conjunções. O que de fato é uma conjunção? Conjunções são palavras que vai ligar, cadeados, pequenos cadeadinhos que vão ligar termos semelhantes de uma oração, ou duas ou mais orações. E qual é a função disso? Estabelecer relação, juntar. Conjunto, quando você fala assim, conjunção, você lembra de conjuntura, né? Articulação, por exemplo, meu braço aqui. Tem essa conjuntura. Essa conjuntura é como se fosse a conjunção do braço com o antebraço. Então, essas conjunções são pequenas palavras, são terminhos que vão ligar uma oração em relação à outra também, tá? E elas são, aqui, sintaticamente, elas são invariáveis. Elas não vão variar em gênero, nem número, tá certo? Isso é importante que se diga, tá? Como elas podem ser classificadas, as conjunções? Bom, nós temos a conjunção aditiva, nós temos a conjunção aditiva, e, nem, não só, mas também, não apenas, mas ainda. Não apenas, mas ainda. Há outras também, eu só coloquei esses exemplos. Por quê? A ideia aqui é uma ideia de soma, a adição. Então, essas conjunções, elas ligam com sentido, né? Com o sentido, significado, ali se eu posso chamar, de adição, tá certo? Já as adversativas, elas têm uma ideia de contrariedade, de uma coisa que contraria a outra. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto,
São conjunções relacionadas a essa ideia de adversidade, de uma espécie de contradição, tá? Já as alternativas, como a palavra sugere, indicam a alternância. O que é alternar? Quando você tem uma alternativa, ou laranja ou abacaxi. Você tem uma alternativa, certo? Então, quais são as conjunções alternativas? Ou, ora, já, quer. E eu vou dar um exemplo. Ou laranja ou abacaxi. Ora laranja, ora abacaxi. Tá? Então, são conjunções alternativas. Já as conclusivas, qual é a ideia, obviamente? Olha aí para o nome, conclusão. Logo, portanto, por isso, pois, de modo que, tá? São apenas 5. Vocês só precisam entender as 5 e precisa decorar também, porque só são 5, dá para decorar, né? E, por fim, as explicativas, que obviamente passa a ideia de quê? Explicação. Muito bem. Como, então, eu posso identificar as diferentes orações? Coloquei essas figurinhas para vocês saberem. São pessoas ali diferentes. Como eu posso identificar as orações coordenadas sindéticas? Ou seja, aquelas que têm conjunção. É só vocês identificarem o tipo de conjunção. Se eu tenho a conjunção aditiva, ela é uma coordenada sindética aditiva. Se eu tenho uma conjunção alternativa, ela é uma oração coordenada sindética alternativa. Então, na prática, como é que isso funciona? Vamos ver esse exemplo. A tempestade derrubou árvores e alagou ruas. A gente viu que essa oração, essa e alagou ruas, está sendo iniciada pela conjunção aditiva. Logo, ela é uma oração coordenada sindética aditiva. É só entender qual é a conjunção e a partir daí você dá o nome. A tempestade derrubou árvores, mas não alagou ruas. Então, a relação é de adversidade, é uma adversativa. Logo, mais não alagou ruas, é uma oração coordenada sindética adversativa. Tá? Já essa daqui, você tem ora. Você tem uma opção, uma alternativa. Então, tempestade, ora derrubava árvores, ora alagava ruas. Então, ora derrubava árvores é uma oração sindética alternativa e ora alagava ruas também. Tá bom? Ele é mais forte, portanto, tem mais chances de vencer a prova. O portanto está dando a ideia de quê? De uma conclusão, certo? Então, ela é conclusiva. E, por fim, a oração ordenada, sindética, explicativa, porque, obviamente, você tem o que ali? Uma explicação. Ele tem mais chances de vencer a prova porque é mais forte. O motivo de ser mais forte é a explicação para que ele tenha mais chances de vencer a prova, tá? Então, essa oração aqui, que se inicia com a conjunção porque é uma oração coordenada e explicativa, tá bom? Agora a gente vai testar os seus conhecimentos. Quero que você leia, pause o vídeo, leia as alternativas, só são 4, e identifique a oração sindética, coordenada sindética adversativa. Lembre-se, a oração vai ter o nome da conjunção. Se tem uma conjunção adversativa, ela é uma oração coordenada sindética adversativa. Certo? É só identificar a conjunção. Daí você precisa conhecer muito bem aquela tabela de conjunções que está disponível no aplicativo online, certo? Pause o vídeo e responda. Pausou? Muito bem. Então, qual é a alternativa correta? Vamos uma por uma. A primeira alternativa, a frustração cresce e a desesperança persiste. Que conjunção é essa que nós temos aqui? O E é o quê? É aditivo, então não é a alternativa número 1. 2. Sejamos francos. Tem conjunção aí? Então não é coordenada sindética, é assindética. Então, desconsidere essa. Vamos para a terceira. O que dizer sem resvalar para o pessimismo? A crítica ou a autoabsorção? O que é que nós temos aí? Cadê a conjunção? Esse ou aqui. Logo, não é adversativa, é uma
alternativa. Então, o que é que restou? A alternativa 4. Ele preparou-se bem, mas não passou no teste. Ele preparou-se bem, mas, todavia, contudo, porém, não passou no teste. As ideias são contrárias, as ideias são opostas, então é uma adversativa. A alternativa correta é a alternativa 4. Parabéns se você acertou. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Com isso, nós chegamos ao fim. Eu espero que você tenha entendido o conteúdo. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou reserve essa dúvida para o dia que a gente for se reunir às segundas-feiras. Bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo.